Fala galera, tudo beleza? Manda um oi aí no chat se estiver me ouvindo, vendo a câmera, tá? E a gente em 4 minutinhos a gente está começando, tá? Enquanto isso, eu vou pedir, por gentileza, para vocês respondam o questionário que a gente fez. Vou mandar aqui no chat para todo mundo, tá bom? E aí se vocês vão receber. É só pra gente conhecer um pouquinho mais de vocês, beleza? Então, dá aí uns 2, 3 minutinhos e a gente já tá começando, tá bom? Esperar também a galera chegar, tem um pessoal aí entrando. E tem uma galera boa aí. Bastante gente que também veio na aula passada. Tá? Então, 2, 3 minutinhos aí a gente já vai começar. Bom, pessoal, então vamos lá. Boa noite aí mais uma vez para todo mundo. Acho que já deu tempo aí do pessoal que não tinha chegado chegar aí para acompanhar a gente. É, Acho que já deu também tempo de todo mundo responder o formulário. Então acho que dá para a gente começar agora a aula de hoje, tá bom? Só apresentando aí a galera que está com a gente hoje aí nos bastidores, o, o Marco, ele está disfarçado de Ana hoje, tá usando a conta dela. Então, Marco, se quiser dar uma boa noite pro pessoal, tá bom? Ele tá com E aí, você pessoal, transferido. não estranha aí a voz? Eu tô com a conta da Ana aqui do Go Training, mas beleza, vamos tocar aí a aula. Espero que vocês tenham já respondido aí os questionários. Não, podem ir respondendo aí, tranquilo. Pode ir respondendo, que a gente começa daqui Pode a pouquinho, tá continuar. bom? Por enquanto a gente vai só conversando mesmo. Seria legal também se vocês falassem aí se vocês baixaram o conteúdo que está lá no GitHub, se vocês tentaram fazer lá os desafios da primeira aula. Eles são, acredito que a maioria de vocês deve ter achado tranquilo até os exercícios que essa primeira aula, que é realmente só o que a gente viu mesmo, aquela parte de concatenar texto, transformar de inteiro para string, float para double, isso. Aí nas próximas aulas a gente vai. Exercícios diários, né? Pois não chegam a ser diários, mas a gente pode ir bolando alguma coisa aí também. Vocês Sim, podem dá pra falar trazer mais aí. exercício. Na Dá aula para que trazer vem também mais. vai ter mais. Não, beleza. Beleza. E algum assunto também que se vocês acabarem vendo por aí que vocês queiram comentar, perguntar, vocês podem ficar à vontade também, tá?
Beleza, tem mais Sim, alguém beleza. Uhum. respondendo ainda? Sim, eu acho que o Marcos ainda está respondendo, a gente espera mais um pouquinho. O Jean falando que seria mais interessante ter mais exercícios para poder assimilar melhor o conteúdo. Sim, calma, Jean. Sim, Jean, exatamente isso. A ideia é a gente trazer mais conteúdo daqui para frente. E se você quiser se aprofundar mais no determinado conteúdo que a gente passa, tem bastante coisa no livro da Apple, tá bom? A gente vai procurar e estar trazendo mais exercícios para vocês, então. E também Jean falando se vai ter algo sobre Cordeira. Jean, é o seguinte, Cordeira não é nesse curso, tá? Esse curso é mais para quem está começando Swift agora, não só Swift, mas com programação, para poder ter ideia de como é que se constrói um app na prática. E sobre Cordeira, a gente tem um curso separado que é o 4 semanas. Lá a gente aborda na última semana como trabalhar com Cordeira, com persistência de dados, tá bom? Fora isso, a gente também tem um aplicativo que usa o Parse para persistir os dados na nuvem. Se você estiver interessado, é só entrar no Git e baixar o projeto, tá bom? Tem lá um conteúdo bem legal. Certo, o Marcos falou que... Inclusive, Sim, a gente tem um grupo lá no Google que a gente criou para tratar de persistência. Na verdade, são dois grupos, um de design e um de persistência. E a gente já sim. colocou alguns materiais lá. A gente pode estar passando o endereço para vocês estarem entrando no grupo. Aí vocês podem estar dando uma olhada nas postagens mais antigas. A gente não pôs especificamente do Core Data, mas a gente já colocou várias opções lá de persistência e seria interessante, a gente pode abordar o Core Data lá também. A gente pode estar colocando Pô, nos Jean. próximos Sim, tópicos. sim. O Jean falou que está super interessado e tem uma galera interessada também com relação a esse aplicativo. Ele é um dos Uhum. aplicativos mais robustos que a gente tem no curso até agora, tem bastante coisa dentro dele, bastante conteúdo diferente de Swift 2.0. Então, se você puder estar baixando e estar já dando uma olhada no que mudou, o que tem ali de interessante, que a gente usa vários conceitos de interface gráfica, do próprio Swift. Assim, tem várias interfaces diferentes que a gente colocou no aplicativo para vocês estarem podendo mexer. E é um aplicativo que dá para expandir muito facilmente, dá para colocar ainda tela de login para cadastrar os alunos no aplicativo. Então, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer ali e a gente conta com a ajuda de vocês, tá? Então, o aplicativo está lá, quem tiver interesse em colaborar, é só baixar e falar com a gente, beleza? Ao Isso, final, o isso, Marco e eu, a gente está passando aí o link para o grupo, se você quiser estar entrando, já. isso. E a gente vai passar também, a gente pode deixar. Acho que até posso passar agora, enquanto o pessoal está Sim, terminando de beleza. responder. A gente tem Uhum. aqui, esse primeiro link que eu vou passar é um site de tutoriais muito bom. E eles lançaram agora uma série de tutoriais atualizados para iOS 9. Inclusive tem a parte de Core Data, né? Você pode estar olhando Uhum. lá. É bem interessante, esse site é muito bom. Infelizmente, algum parte do conteúdo aqui é pago e pago em dólar, então tá ficando um pouco caro para você manter um aí. Mas fica a dica aí, se vocês puderem juntar alguns aí, rachar uma assinatura, vale muito a pena. O material é bem bacana deles. Eles têm inclusive livros Sim. também, muito Uhum. legal. Os Outro próprios material também, posts do Ray são bem detalhados, tem um conteúdo bem isso, maneiro lá. são muito bons. Outra dica que eu vou colocar aqui de link para vocês darem uma olhada é da própria Apple. Eles têm um material de uma espécie de guia passo a passo de construir um app e esse material ele estava em Objective-C. E agora com o iOS 9 eles lançaram a versão em Swift, já em Swift 2.0. Maneiro. Então, também é bem legal, bem completinho o aplicativo que eles usam aí de exemplo, pegando todas as fases aí, vale a pena dar uma olhada também. E, bom, é isso, pessoal. Acho que vou passar aqui a palavra para o Renan e a gente vamos dar início realmente à aula. Muito Certo, obrigado, então Heitor. vamos lá, pessoal. Obrigado aí, Marco, pela colaboração aí com esse site, deve ajudar bastante o pessoal. Assim, pessoal, o site do Ray é ótimo, a gente deu um conteúdo, tem lá, se vocês puderem estar dando uma olhada, porque ele se aprofunda muito em determinado assunto quando ele pega. Então, a gente usa e recomenda esse site bastante. Certo, agora vamos para a aula, pessoal. Tem bastante coisa para a gente falar hoje e ao final a gente começa já da aula de hoje. Construir a interface gráfica, uma das interfaces gráficas da nossa aplicação desse curso, tá bom? Mas antes tem alguns conceitos de Swift que eu ainda quero passar para vocês. Mas vamos começar, como eu falei, para quem não veio na aula passada, né?
ou para quem veio e quer relembrar um pouco o conteúdo, eu vou fazer aqui uma revisão rápida da aula 1, e assim que terminar essa revisão, eu vou ver se alguém tem alguma dúvida da aula anterior para a gente discutir aqui agora. Eu só desligar o webcam, para poupar a banda aqui minha. Deixa eu ver que você vai desligar. Certo, vamos lá. Bom, então, pessoal, na aula 1, a gente falou um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de um app. A gente viu desde a etapa que você se registra como desenvolvedor da Apple, seja gratuito ou pago, até a hora que você publica seu app na App Store, seu projeto, sua aplicação. A gente passou desde a fase de prototipagem, a gente falou como é que funcionava. Logo em seguida, como que funcionava a parte de desenvolvimento, quando você ia procurar as bibliotecas da Apple, os frameworks, para você estudar e ver, tipo, meus aplicativos vão ter que ter essas funcionalidades. Quais os frameworks da Apple que me ajudam a suprir essas necessidades do meu aplicativo? Seja com relação a áudio, vídeo, qualquer framework da Apple que vai ajudar vocês nesse processo. E aí vocês têm a documentação da Apple Online, que eu já dei uma palhinha na aula passada, como é que vocês podem estar estudando ela. E ao longo dessa e das próximas aulas, a gente vai explorar bem como se lê a documentação. Você não precisa ler detalhadamente tudo. Tem, vamos dizer assim, um padrão de leitura para você entender, para você, por exemplo. Sim, a gente já pensou no esquema diferente. É isso. Mas sabia, imagina, faz quanto tempo ele tá com essa ideia? Aí eu tô pensando em criar aplicativos para facilitar de início. Estou ouvindo o áudio de alguém aí, pessoal. Se alguém tiver com o áudio aberto, por favor. Se alguém que esteja entrando. Beleza, então, estranho. Não sei se alguém estava entrando e o áudio ficou um pouquinho aberto, mas vamos continuar aqui. Então, pessoal, como eu estava falando assim, o processo de desenvolvimento de apps, na parte de desenvolvimento, você tem os frameworks. Então, você tem framework de áudio, de vídeo, e você vai usar isso na sua aplicação e também o Playground para poder estar estudando eles. E aqui no curso, como a gente vai estar trabalhando com imagens, a gente vai usar o Core Image. E a gente vai ver vários métodos e propriedades, e do lado a gente vai estar com a documentação, vendo como a gente procura por aquela propriedade na documentação e lê aquilo, como é que a gente extrai informação para testar, beleza? E além disso, o código que você vai estar montando em cima disso, para isso que a gente mostra Swift, as estruturas, os conceitos de programação que você pode estudar para estruturar melhor o seu código, não só os frameworks. Depois disso, a parte de testes e realmente a hora que você vai publicar seu incrível aplicativo na App Store. Depois que a gente falou um pouquinho do processo de desenvolvimento de apps, a gente falou o que é Swift. Por que a Apple precisou lançar uma linguagem nova? A gente viu que o Objective-C já era uma linguagem muito antiga, lá da década de 70, então já estava na hora de o Objective-C sofrer uma mudança ou ter uma linguagem nova, que foi exatamente o que a Apple fez. Então, o Swift trouxe várias vantagens, além de ser uma linguagem moderna, rápida, concisa, expressiva. A gente viu esses conceitos de ser uma linguagem fácil de se ler, de você criar um código, passar para outra pessoa e ela entender o que você fez, mesmo ela não sendo programador, às vezes ela consegue entender alguma coisa. E é isso que a gente vai estar abordando também durante o curso. A gente vai trazer códigos para vocês que, à primeira vista, sem eu estar explicando, vocês já vão ter uma ideia do que aquilo faz. Além de falar um pouco das características do Swift, nós falamos sobre tipos de dados, como, por exemplo, texto, número, imagem, como o Swift representa esses tipos, não só esse, mas outros. Por exemplo, na aula que vem a gente vai estar falando sobre coordenadas e um plano, por exemplo, ponto x e y para mexer com a interface gráfica no Playground. A gente vai ter um tipo chamado seed point, que é justamente para representar um ponto na interface. Então, vocês têm tipos diferentes para trabalhar com texto, para trabalhar com número, que é o int, o double. E a gente vai estar dando uma olhada em mais alguns hoje. O UI Image para trabalhar com imagem, o UI Color para trabalhar com cor. Então, o Swift ele tenta pegar esses tipos que nós temos no mundo real e modelar na programação para a gente. Outras linguagens modelam de outras formas seus tipos e por aí vai. Hoje a gente vai estar vendo alguns tipos novos também, como por exemplo o tipo de intervalo, que é o range, e por aí vai.
Além disso, a gente falou sobre constantes variáveis, que é uma forma de podermos armazenar valores em determinado momento do código e usar eles posteriormente. Então, não fica só a existência de um valor durante uma linha de código, você guarda aquele valor em uma variável ou constante para usar mais tarde. Então, variáveis são valores que você pode modificar com o tempo e constantes, nas constantes você armazena valores que você não quer modificar. Vão ficar ali para sempre. Vamos dizer que você criou uma cor, quer declará-la como constante, então quer dizer que aquela cor não pode ser modificada. Você vai assegurar que aquela cor não vai ser modificada ao longo do código. Depois disso, nós falamos de tipos fundamentais, como exatamente o Swift representa seus tipos, o tipo string, double, o bool, o string para texto, o bool para verdadeiro e falso, demos uma olhadinha no iColor, e por aí vai, pessoal. A gente vai ver um pouquinho mais hoje de alguns tipos, e no final da aula passada, nós demos uma palhinha como é que funciona o ambiente de desenvolvimento da Apple. Porque todos esses conceitos a gente tinha visto no Playground. Como eu falei, o Playground é uma ferramenta, tá, junto do Xcode, para você poder testar código, aprender de forma rápida, tendo um feedback, ou seja, uma resposta instantânea de tudo que você está fazendo do lado direito. Então, o Playground é uma ferramenta. Já o Xcode é o ambiente de desenvolvimento da Apple que você vai estar usando para criar seus projetos, as suas aplicações. Vão ter vários arquivos interagindo com a interface gráfica, várias cenas diferentes, transições entre as cenas que a gente chama de SEG. A gente vai estar vendo no curso o que são SEGs. Então, tem vários conceitos no Xcode que eu vou estar querendo mostrar para vocês, como vocês adaptam a interface para diferentes dispositivos. E por aí vai. Então, tenha em mente que o Playground é um local onde você vai testar seu código, onde você vai fazer todos os testes necessários, onde você vai aprender um framework novo, e depois pegar isso que você aprendeu e levar para o Xcode. Tanto é que a gente usa o Playground, várias universidades nos Estados Unidos já estão adotando isso, de você poder usar o Playground como ferramenta de ensino. Você mostrar o código funcionando ali na hora, com resposta em segundos, assim, muito rápido, do que você ter que abrir o Xcode, rodar o simulador e esperar o resultado aparecer. Então, pessoal, se vocês têm perguntas sobre a aula anterior, ou se vocês fizeram exercícios e ficaram com dúvida, pode trazer aí pra gente, essa é a hora, tá bom? Vamos lá. Se tiver alguma dúvida aí, é só postar, beleza? Eu vou estar aqui vendo o chat. Se ninguém tiver nada, então fala que está tudo ok aí para eu saber também e a gente prossegue logo em seguida. Que aí a gente vai para o Playground, dá uma olhadinha, que hoje a gente vai ter operadores básicos, estruturas de fluxo de controle. Então tá, tudo certo. Então, já que o pessoal falou que está tudo ok, vamos continuar então. Vamos ver o que a gente tem para a aula de hoje. Mas se vocês ainda tiverem alguma pergunta da aula anterior, tá? Só mandar aí no chat que o Marco me para aqui e a gente resolve aí. Tá ok? Então, pessoal, para a aula de hoje, complementando a aula anterior, vocês vão perceber que ao longo das aulas a gente vai estar complementando explicações anteriores, a gente vai estar usando o conteúdo de aulas anteriores nas aulas atuais, porque uma coisa puxa a outra. A gente vai estar vendo operadores agora que vai trabalhar com tipos e constantes variáveis, fluxo de controle que vai estar puxando operadores e tudo isso que a gente viu antes. Então vamos lá, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de operadores básicos de Swift, os aritméticos que a gente conhece da matemática, soma, subtração, divisão, operador módulo, incremento e decremento, como você pode aumentar e ou diminuir um valor de variáveis, compostos, range, que é o tipo de intervalo que eu falei para vocês, você cria intervalo facilmente, Swift, a gente vai ver as aplicações disso, e operadores de comparação, igual, maior que, menor que. Logo em seguida a gente vai estar falando sobre estruturas de fluxo de controle, control flow, que é como você cria caminhos alternativos na sua aplicação. O que a gente viu até agora era criar uma instrução atrás da outra no Playground, e cada instrução existia durante aquele momento. O que a gente vai fazer agora é criar possibilidades diferentes na nossa aplicação, dizendo o seguinte: se essa sentença for verdadeira, eu quero executar isso. Caso ela seja falsa, eu quero fazer outra coisa, ou não fazer absolutamente nada. E estruturas de repetição, onde a gente vai pedir para um conjunto ou apenas uma instrução ser repetida várias vezes. A gente vai ver como isso funciona. E, por último, a gente vai construir a nossa primeira interface gráfica do aplicativo, tá?
Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ela vai ficar. Então vamos lá. Direto para o playground, tá bom? Vamos começar explicando direto com a mão na massa aí no código. Então, se vocês puderem estar abrindo o Xcode junto da gente aí, criando, vamos lá, um novo arquivo playground. E vamos dar o nome aqui para a aula de hoje, nossa aula 2. Vou salvar aqui na mesa. E aí a gente pode começar. Vou apagar isso daqui que a gente não vai estar usando, tá? Se a gente precisar, eu importo de novo. Vamos começar. O primeiro assunto que eu queria falar com vocês, como eu já disse antes, é operadores básicos. E a gente vai estar usando muito eles ao longo do curso. E para qualquer aplicação que você fizer, pelo menos um deles você vai estar usando sempre, que é o que a gente chama de operador de atribuição, que a gente viu desde a primeira aula. O operador de atribuição ele tem uma funcionalidade bem específica, que é pegar um valor e atribuir a uma variável, armazenar esse valor em uma variável na memória. E como é que ele funciona? Vamos lá, eu vou criar uma constante, como a gente viu nas primeiras aulas, chamada taxa mínima. Eu vou dizer que a taxa mínima para alguma coisa é de 150. A partir desse momento, o operador de atribuição aqui, ele pegou esse valor, armazenou nessa variável de nome taxa mínima e definiu ela como uma constante. Ou seja, seu valor não pode ser alterado ao longo do código. E se nós clicarmos com o botão Option e der um clique aqui em cima, nós vamos ver que o Swift já inferiu seu tipo que é um inteiro. Então, o operador de atribuição, não quero que vocês confundam ele com o operador de comparação igual, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a atribuição é igual da matemática, você pega um valor e atribui a uma variável. Esse você vai usar sempre na sua aplicação, não tem como fugir dele. Um outro operador básico que a gente tem em Swift são os chamados operadores aritméticos. Eles são os operadores que a gente conhece da matemática. E vamos ver algum deles aqui. Vamos dizer que nós temos uma variável chamada itens. Eu defini ela como variável porque a gente vai precisar alterar seu valor. Por exemplo, eu quero dizer que os itens dobraram. Então eu vou pegar a quantidade de itens, recebe, a quantidade de itens que já existem e vou multiplicá-la por 2. Agora a quantidade de itens é 10. Ou eu poderia somar, por exemplo, itens, recebe itens mais 2. 12, por quê? Como eu falei, com constantes e variáveis a gente armazena valores. Então, a partir desse momento, esse valor foi adicionado de novo a essa variável, multiplicando ele por 2. Então, eles existem ao longo do seu código e não só durante a execução dessa linha de código. Se a gente fizesse isso daqui, não atribuísse, aí sim, só existiria durante a linha 13. Tanto é que ele somou 2 ao valor 5, que tinha sido armazenado antes. Entenderam? Mais ou menos assim. E além disso, você pode diminuir valores com o operador de subtração ou dividir usando o operador de divisão. Tá? Vou aqui deixar o de soma. E um operador especial, que é o operador de resto. Ele é bem útil e prático porque, vamos dizer o seguinte, você recebeu 7 mercadorias e você vai levar elas para outras empresas em quantidade de 3 em 3. Você quer saber quanto vai sobrar? Vai sobrar uma mercadoria. Então, isso é uma forma rápida na sua aplicação, você saber quanto sobrou a partir de uma divisão. Então, você usa o operador chamado de resto, em outras linguagens se chamam de operador módulo, para você justamente verificar o resto de uma divisão, de forma rápida e fácil. Agora vamos para alguns operadores especiais, tá? Que agora aqui a gente viu os aritméticos, nós temos operadores chamados incremento e decremento. Os operadores incremento e decremento te permitem de forma rápida e fácil você somar em um ou diminuir o valor de variáveis, não de constantes, porque constantes são imutáveis. Você não pode modificar o valor de constantes. Então vamos criar aqui uma variável, tá? Chamada pontos total. E uma coisa que eu não falei na aula anterior, é essa convenção daqui que a gente usa. Tá vendo esse T maiúsculo? Quando a gente compartilha código com outra pessoa, ou em uma empresa, algo do tipo, tem convenções que programadores, não só em Swift, mas em várias outras linguagens, usam, que é, por exemplo, para
nomes de variáveis ou constantes, a gente começa com letra minúscula, e as próximas palavras que forem se juntando ao nome dessa variável vão iniciando com tem sua inicial maiúscula, para facilitar a identificação do que é variável no código, a identificar melhor um nome, porque se a gente colocasse total ia ficar meio ruim de ler. Então a gente coloca total com T maiúsculo, e é uma convenção que os programadores usam na hora de trocar código, trocar informação. E recebe 10. Então, pontos total é uma variável do tipo inteiro que recebe 10. Então, armazenei esse valor na variável. E agora, eu quero somar em 1 esse valor. Vamos começar pelo mais difícil. O que eu teria que fazer? Isso daqui. Eu pegaria a variável pontos total que eu já tenho, armazenaria dela o mesmo valor que ela possui e somaria 1 a esse valor. Tem uma forma mais fácil de fazer isso. Poderia pegar simplesmente pontos total mais, em vez de fazer isso daqui. O que ele está fazendo aqui é justamente o dali de cima, só que fica uma sintaxe mais fácil de se ler. Fica muito mais legível você chegar no seu código e colocar pontos total mais. E se vocês virem aqui, por que o resultado ali do lado não mudou? Existe uma coisa chamada pós-incremento e pré-incremento. Se eu pegar aqui e ver o resultado de pontos total, realmente mudou para 11. Vamos colocar esse mais antes. O resultado aparece aqui. O pré-incremento, quando esse operador vem antes do nome da variável, quer dizer que primeiro o valor vai ser incrementado para você fazer alguma operação. Se você coloca depois, primeiro você faz a operação, no caso aqui a operação é de mostrar o resultado, então primeiro eu quero mostrar o resultado, o conteúdo que está armazenado em pontos total, para depois incrementar o seu valor, para depois somar em 1. Tanto é que eu precisei mostrar o valor depois. Então, se eu chego aqui e crio uma nova variável, deixa eu ver, var, novos pontos, recebe pontos total mais, olha o valor que está armazenado em novos pontos. É 10. Por quê? Ele primeiro atribui para depois incrementar o valor da própria variável. Tanto é que pontos total só modificou depois. Eu, particularmente, vários programadores em Swift usam o pré-incremento. Porque você vai certificar de que você incrementou o valor da variável antes de usá-lo. Beleza? Tanto é que se eu chego aqui e coloco mais antes, ele incrementa e atribui o valor. Agora, novos pontos é 11. Mesma coisa para pré-decremento. Você diminuiu em 1 valor. É mais ou menos isso, pessoal. Complementando esses operadores, nós temos os chamados operadores compostos. Vocês viram isso daqui que eu fiz aqui em cima? Itens recebe itens mais 2. O incremento e decremento só soma em 1 ou diminui em 1 os valores. O composto são operadores para facilitar a escrita disso daqui em cima. Por exemplo, itens, vou usar o exemplo lá de cima, tá? Itens mais igual a 2. O que eu fiz? Eu estou subentendendo que ele já está pegando o valor de itens e somando em 2. Ó, era 7, tá vendo? E agora é 9. Pessoal, deixa eu só aumentar aqui, só percebi agora, sempre esqueço isso. Aumentar a letra, para vocês poderem visualizar melhor, eu vou abrir aqui o Playground, tá? Ó, como eu mostrei antes, você consegue ver o resultado na hora. Então, tá, aqui estava 7, legal. Eu vi que gera o mesmo resultado, porque eu consegui somar 2 a esse 7. Então, isso aqui é uma forma rápida de você escrever isso daqui, sem ter que ficar repetindo a escrita. E temos outros operadores compostos, por exemplo, poderia fazer itens menos igual 2, ou usar vezes igual, divisão igual, e por aí vai. Esses são os operadores compostos que a gente tem em Swift. É justamente você pegar dois operadores, o de soma e de atribuição, e criar um operador novo, que é esse soma igual. E a funcionalidade dele é pegar o conteúdo dessa variável e somar 2. Nesse caso, pegar o conteúdo dessa variável e dividir 2 dele. Tá bom? E isso não fica momentâneo. Ele pega, divide e atribui.
Então, você dividiu o valor de itens e já atribuiu a ele, igual a gente fez aqui em cima, tá bom? E para finalizar, não, na verdade a gente ainda tem mais dois operadores, tá? Mas, vamos lá. Lembra que eu falei aqui que o operador aritmético de soma ele serve para somar dois números? Certo, mas nós temos um operador chamado concatenação. Concatenação é você pegar uma coisa e juntar com outra. No caso de Swift, a gente vai pegar um texto e concatenar com outro pedaço de texto. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma aplicação que nós temos uma saudação padrão, tá? Essa saudação nunca vai mudar, então eu vou botar ela como constante, que vai ser olá, vírgula e um espaço. Porque eu quero que o usuário digite o nome dele. E aí eu vou dar uma saudação para ele na minha aplicação. Vai ser olá e o nome do fulano. Por exemplo, vamos dizer que a gente colocou um campo no nosso aplicativo para o usuário colocar o nome dele. Então vai ser user input, ou seja, o input do usuário, o valor que ele vai colocar. Vamos colocar aqui Marco. E aí, eu vou pegar a saudação, que eu já tenho padrão, mais o valor que a pessoa informou, que é o nome dela. Então, user input. E vamos ver aqui que ele concatenou direitinho os dois textos. E eu poderia armazenar isso em uma outra variável e assim por diante. Então, se você pegar esse operador de concatenação e usar com esse operador de mais, e usar com dois tipos string, ele concatena. Se esses dois tipos forem um inteiro, ou double, ou tipo numérico, ele soma. Então, é um operador que tem duas funcionalidades diferentes dependendo dos parâmetros que você fornece. Para quem quiser ver mais a fundo e pesquisar, vocês vão ver que o operador de soma ele é uma função que recebe duas strings como parâmetro e concatena elas. Ou também é uma função que recebe dois tipos numéricos, tá? Inteiro, double, e faz a soma entre eles, tá bom? E por último, nós temos um operador especial chamado range. É um operador que eu gostei muito em Swift porque facilita muito a vida do programador. E vocês vão ver por que quando a gente falar de estruturas de fluxo de controle em seguida. Mas vamos ver o que é o tipo range, o tipo intervalo. Vou criar uma variável chamada intervalo, nome meio óbvio, intervalo, que vai armazenar um intervalo de 1 a 11. Esse operador ponto, 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 ele é o operador range. E se vocês clicarem com option em cima de intervalo, vocês vão ver que é do tipo range de inteiros. Ou seja, ele é um tipo intervalo que representa intervalos do tipo inteiro. Então, esse operador range ele gera um novo tipo, que é o tipo range, para representar um intervalo. E a gente vai usar isso daqui a pouco para perguntar se um determinado valor está dentro desse intervalo. E assim por diante. Verificar se... criar um loop em cima desse intervalo, dizer que eu quero fazer um intervalo... intervalo não, um loop que funcione, no caso aqui, 11 vezes, de 1 a 11, não sei se são 12. Mas vocês também podem usar um outro operador range, que é o ponto, ponto menor que. Quer dizer que você está excluindo o último valor. Então aqui, ele não vai até 11. No caso, ele vai até o 10. Então é menor que 11. Aqui você inclui o último dígito, beleza? Então aqui ele botou menor que 12. Então ele só vai até o número 11, tá bom? Certo, pessoal. Agora a gente iria para o terceiro tópico, mas antes eu quero saber se vocês têm perguntas sobre operadores, ou se vocês, claro que existem outros operadores, tá bom? Na apostila que a gente criou no GitHub, lá, como conteúdo, tem mais operadores para vocês explorarem, tem exercícios em cima desses operadores. E se vocês lembram de algum operador aí, que alguém viu em outra linguagem, quer saber se tem em Swift, pode perguntar aí agora. Ou se tiver dúvida mesmo sobre os operadores que eu mostrei, é só dizer aí pra gente. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida aí? Esperar um pouquinho vocês dizerem. Se não tiver dúvida, também diz aí pra gente ficar sabendo, tá bom? Que a gente prossegue. Marcos Augusto falou que aqui não. Então tá, Marcos. Alguma dúvida, pessoal? Se eu tiver 2 caracteres e quiser... Calma aí, vamos lá. Ó, só vou falar aqui.
Se o pessoal tem dúvida, o pessoal vem com dúvida mesmo. Vamos lá. Começar pelo do Rafael. Se eu tiver 2 caracteres e quiser concatenar, eu preciso antes converter para string? Não, Rafael. A gente vai ver que nas estruturas de fluxo de controle, quando a gente usar o laço for, a gente vai iterar, ou seja, percorrer uma string. E a constante que vai percorrer essa string vai ser do tipo caractere, porque ela vai percorrer cada caractere dessa string. Então eu poderia chegar aqui, criar uma variável chamada letra, do tipo caractere, que recebe a letra A. E aqui uma outra letra, letra 2, do tipo caractere também, que recebe a letra B. Tanto é que eu não posso chegar aqui e colocar AB, que aí já vira uma string. Olha só, ele vai dar um erro, tá vendo? Gerou um erro aqui pra gente. A gente definiu como caractere, então só pode ter um dígito. Então aqui, a letra B. Nós podemos chegar aqui, letra, mais letra 2, e você vai ver aqui, ó, que, vamos ver se ele vai concatenar. Ah, aqui, ele não permite a concatenação de 2 caracteres. Eu tinha esquecido desse detalhe, foi uma atualização que a Apple fez. No Swift, não sei se foi um pouco antes do 1.2, a gente tinha feito até um post sobre strings. Para você concatenar dois caracteres, você precisa primeiro converter ele para string, exatamente como você falou. Então eu preciso chegar aqui e dizer que a letra é uma string, tá? E chegar aqui também, dizer que a outra letra é uma string também. Porque quando eu concateno um caractere com outro, eu estou subentendendo que eu quero gerar uma string. Então eu não posso gerar um valor novo, que no caso é uma string, a partir de 2 caracteres. Preciso primeiro converter eles para string. Mas antes, no Swift 1.0 era possível. Mas por questões de... não sei ainda dizer, mas a gente tinha feito um post sobre isso, tem vários lugares na internet que falam o porquê disso. A Apple achou melhor deixar o operador de concatenação funcionando apenas com strings. Então, se você tem caracteres, você não consegue concatená-los. Eles funcionam apenas com tipo string, beleza? Então, é preciso converter esse valor para texto. Bom, uma pergunta agora, do quem perguntou aquilo foi o Rafael, ótima pergunta. Agora o Jean. Se você quiser falar que, por exemplo, um valor é menor ou igual a outro, seria assim mesmo? Sim, exatamente. Operador de comparação menor ou igual que e maior ou igual que. É exatamente assim que você vai fazer, a gente vai ver nas estruturas de fluxo de controle isso. Mas a gente vai ver que muitas das vezes a gente vai recusar o uso disso quando a gente quiser saber se um número está entre um intervalo. Porque como é que a gente fazia em outras linguagens? A gente queria saber se o número 5 estava em um determinado intervalo. Como é que a gente fazia? Se o número 5, se um número qualquer, por exemplo, x tivesse armazenado, o 5 tivesse armazenando a variável x, se x fosse maior ou igual, vamos dizer que a gente queria que ele tivesse entre 1 e 10, fosse maior ou igual a 10, e x fosse menor ou igual a 10, olha que confusão de se ler isso daqui. Em Swift é mais fácil de fazer isso. Você pode perguntar se, por exemplo, de 1 até 10, ponto x. Se você quer saber se o valor de x está dentro de 1 e 10. Se eu não me engano, é assim que faz. Ou tem um termo chamado contains. A gente vai usar isso na nossa aplicação. Para ver, o usuário ele vai aplicar uma intensidade ao filtro. A gente quer pegar o valor da intensidade e ver se ela está no intervalo adequado. No caso, não lembro se é assim, ou se a gente tem que usar o chamado contains. Por exemplo, eu acho que é ponto contains, sim, exatamente, é contains x. A gente vai usar um método chamado contains do operador range, do tipo range, para saber se x está dentro desse intervalo. É mais fácil ler isso daqui do que isso daqui. Então, por exemplo, linguagens como C, de baixo nível, Java, nós tínhamos que fazer isso daqui, e era bem confuso. Então, nós vamos ver agora essas estruturas de fluxo de controle e como é que isso funciona em Swift. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, posta aí, que a gente vai estar
prosseguindo agora com o conteúdo. Certo, então vou dar aqui umas linhas para a gente separar. Vamos falar agora sobre Control Flow, fluxo de controle. Vamos dizer que na sua aplicação você queira verificar. Não, melhor, vamos dizer que a gente esteja criando uma aplicação, tá? Para uma empresa que vai automatizar. É um aplicativo que você vai ter, cada funcionário vai ter no seu celular, onde através dele você pode controlar o funcionamento do ar-condicionado e monitorar a temperatura do ambiente, não do ar-condicionado, mas do termostato lá para você ajustar a temperatura do ambiente. Então vamos ver como é que a gente colocaria essas condições dentro da aplicação. Primeiro de tudo, nós teremos que ter uma variável global, ou seja, que funcionasse em qualquer parte do código, chamada temperatura, que seria a temperatura do termostato. Seria uma temperatura padrão de 35. E depois, uma temperatura do ar-condicionado que a gente vai estar usando daqui a pouco. Ar-condicionado, o termostato, seria esse daqui. Vamos botar ar-condicionado. Essa é a temperatura que vai ser identificada pelo ambiente. Tá? O aplicativo, no celular, no caso, o celular, o iPhone, ele vai ter um sensor que identifica a temperatura do ambiente. Dependendo da temperatura, vai ter um dispositivo de ar-condicionado super moderno ou um termostato, algo assim, que vai interagir com o telefone para verificar a temperatura que a gente quer alterar ele. Então, por padrão, o ar-condicionado vai estar setado para 26. Tá bom? Então, vamos começar com a nossa primeira estrutura de fluxo de controle, que é o if, else. Se não. Então, vamos lá. Se a temperatura for maior ou igual a 35, eu quero colocar a seguinte mensagem para o usuário, que é o seguinte: tá quente, tá bom? Se fosse no Xcode, a gente ia usar o print para mostrar no console esse resultado. A gente vai dizer para o usuário que está quente, a gente vai imprimir algo para ele. Então, fechei aqui errado. Partiu praia. Ou se fosse o aplicativo da empresa, a gente poderia chegar aqui e diminuir o ar-condicionado. Eu usei um pré-incremento justamente porque eu quero ver esse resultado na hora. Eu quero que ele diminua e primeiro ele diminua e depois atribua esse valor ao ar-condicionado. Como vocês podem ver aqui, ar-condicionado não é mais 26, é 25. Eu coloquei essa mensagem antes para vocês verem a quantidade de coisas que a gente pode colocar dentro do escopo de um if. E falando para quem não sabe de escopo, escopo é tudo aquilo que a gente coloca entre abre e fecha chaves. Então, dentro desse abre e fecha chaves, a gente está definindo o escopo desse if. E isso daqui a gente chama de expressão. Então, a gente tem uma expressão condicional para verificar se a temperatura é maior ou igual a 35. E se isso for verdade, isso daqui retorna um valor booleano, um bool, true ou false. Se isso for verdadeiro, eu quero que ele imprima isso para o usuário, uma string para o usuário, ó, vocês podem ver aqui, e diminua em 1 o valor do ar-condicionado, para a temperatura baixar. Tá? Mas nós também podemos colocar um statement, ou seja, uma expressão, uma sentença a mais, perguntando se a temperatura está menor ou igual a 25. Ou seja, aqui a gente está dizendo o seguinte: se a temperatura é maior ou igual a 35, faça isso daqui embaixo. Se a temperatura é menor ou igual a 25, a gente quer fazer outra coisa. A gente quer colocar outra mensagem para o nosso usuário. Nós vamos dizer para as pessoas prepararem as roupas de frio. Então, preparem os seus casacos. Sou carioca, sou do Rio de Janeiro, e quando a temperatura está em torno de 26, 27 graus, já está quente aqui pra caramba. Então, preparem seus casacos, pessoal, que vai ficar frio daqui a pouquinho, porque quando a temperatura cai assim abaixo dos 20, a gente já nota que está frio, porque a gente está acostumado a temperaturas quentes aqui. Então,
Ah, a gente pode usar também um outro statement chamado else, uma estrutura chamada else, quer dizer, caso nada que aconteceu antes seja verdade, seja tudo falso, eu quero fazer uma coisa de qualquer jeito. Eu quero que o pessoal fique em casa, a gente vai dar esse conselho para as pessoas, não vão à praia. Se está frio, se está chovendo, quero que vocês fiquem em casa e estudem Swift. Então, pessoal, foco no Swift. Tá bom? Então, o if e else, vocês têm essas três formas de interagir. If, o else, if e o else. Em algumas linguagens, o else e if é junto, tá? Aqui a gente vai usar ele separado, tem que ser separado, tá bom? A linguagem pede isso. Então, mais ou menos assim. If temperatura maior ou igual a 35, faça alguma coisa. Se não ser, a temperatura menor ou igual a 25, faça outra. Caso contrário, caso não seja nada do que eu disse antes, faça isso daqui. Tá bom? Então, essa primeira estrutura que a gente vai estar vendo hoje, estrutura condicional, tá? Condicional. Nós temos três estruturas condicionais em Swift, essa é a primeira, o if, else, tá? A gente vai estar vendo agora uma outra estrutura condicional, que se chama switch. O switch, ele já vai pegar, a gente faz o seguinte com ele, a gente pega um valor e trabalha em cima desse valor que a gente pegou. Então, a gente escolhe um valor e verifica se esse valor está dentro de um intervalo, se esse valor era o valor que a gente precisava mesmo ter escolhido. Então, vamos lá. Eu vou dizer que uma pessoa é muito chata e ela fez 346 ligações para uma outra pessoa. Durante um dia que eu estava desesperado que alguma coisa aconteceu. E uma outra variável que vai manter o tracking dessas ligações, que no caso vai ser uma mensagem do tipo string, porque eu ainda não vou dar um valor a ela. Essa quantidade de ligações ela vai ser responsável por dizer, essa pessoa ligou só algumas vezes, essa pessoa ligou dezenas de vezes. Então a gente vai generalizar a quantidade de vezes que a pessoa ligou, a gente não vai dizer o valor exato, tá bom? A gente não vai ser específico. Então eu vou usar o switch, vamos lá. Switch, ligações, sim, ligações. Abre e fecha o escopo, ele já fecha automaticamente para a gente. Então ele escolhe o valor contido em ligações, que é 346. E vamos usar o case. Essa estrutura é chamada de switch case, é assim que a gente utiliza ela. O primeiro caso que a gente quer testar é se o valor está entre 0 e 9. E a gente usa os dois pontos aqui para dizer que a gente vai colocar as instruções que a gente quer executar. Uma delas é que eu quero atribuir a quantidade de ligações o valor de algumas vezes. Tá? Caso não esteja entre 0 e 9, caso esteja entre 0 e 99, eu quero atribuir uma outra mensagem. Tá? Dezenas de vezes. E pior ainda, caso a pessoa ligou mais de 99 vezes, a gente não vai usar um case, a gente vai usar um default, para a gente não precisar especificar tudo. O default é um caso padrão, tá? Vem do inglês padrão, default, onde a gente vai colocar uma mensagem padrão, caso não seja nada que a gente tentou verificar anteriormente. Um monte de vezes. A gente não quer nem saber a quantidade, a gente quer saber que ela ligou um monte de vezes. Se passou de 99, são muitas vezes. Por que a gente precisa desse caso padrão? Vocês vão ver aqui, se eu tirar esse caso, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que a estrutura switch ela não está sendo exaustiva. Ou seja, ela não está testando todos os casos possíveis. A gente sabe da matemática que números inteiros, números decimais com ponto e vírgula, eles são infinitos. Então você pode ter 1 zilhão de números positivos até 1 zilhão de números negativos. Então não tem como você testar todos os intervalos possíveis. Por isso você precisa de um caso padrão. Se vocês quiserem procurar depois sobre enumerações, você vai ver que a enumeração, a gente cria casos específicos para essa enumeração. A enumeração é uma estrutura que representa diferentes valores. Então a gente poderia ter valores enumerativos, ou seja, que, por exemplo, vamos pensar aqui, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. A gente tem isso bem claro, e norte, sul, leste, oeste fazem parte de um grupo. Então a gente cria como um tipo enumerativo. A gente diz que é uma estrutura chamada pontos cardeais, que tem 4 valores possíveis, norte, sul, leste, oeste.
Se a gente usasse um switch para verificar se a gente está apontando para o norte, apontando para o sul, a gente colocaria o case para os 4 e não precisaria do caso padrão. Porque essa numeração a gente conseguiu cobrir os 4 casos, norte, sul, leste, oeste. No caso de números inteiros, as possibilidades são infinitas. Então, a gente precisa do caso padrão. Beleza? Pessoal, antes de prosseguir para as estruturas agora, a gente vai ver as estruturas de repetição. Vão postando suas dúvidas aí, que eu só vou falar de mais uma, tá? A gente não vai estar cobrindo no curso, que se chama, para quem quiser estar pesquisando, tá? O guard statement. A estrutura guard, ela é o inverso do if. O if, ele verifica o seguinte: se essa expressão, se essa sentença é verdadeira, eu te jogo para dentro de um escopo. O guard, ele faz o oposto. Ele verifica se a condição é falsa, porque você quer verificar um erro. Se ela for falsa, ela te joga para dentro do escopo e sai de uma função, sai de um método, alguma coisa do tipo. E aí você trata o erro da melhor forma possível. Se a sentença for verdadeira, ele te joga de volta para a execução normal do seu aplicativo. Então, ele é o if, só que o oposto do if. Beleza? Então, para quem quiser estar pesquisando, vocês vão ver que ele é muito similar ao if, só que em vez de ele te jogar para dentro de um escopo e você executar uma série de instruções, ele verifica se a sentença é falsa e te joga para dentro dele para você tratar o erro. Geralmente a gente faz isso para tratar erros. Caso seja verdadeira, ele volta a execução para o escopo mais externo. Beleza? Então é mais ou menos assim que ele funciona. Por exemplo, aqui dentro do switch, se eu colocasse um guard para verificar alguma outra condição antes dos cases, eu poderia tratar um erro dentro do guard, caso o guard fosse acionado, e colocava um break para sair do switch. Tá? O break é uma estrutura de controle, tá? Que vocês podem estar pesquisando depois, para você quebrar a execução de alguma coisa. Você sai de um switch, de um loop antes do esperado. Tá bom? Então, se vocês quiserem estar pesquisando essas coisas, o guard é o inverso do if, e você, em vez de ir para dentro do escopo, você vai para fora dele. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida aí? Deixa eu minimizar aqui. Pode mandar agora sobre if, else ou switch. Tudo ok, o Jean falou. Marcos também tudo ok. Rafael aí que trouxe uma dúvida antes. Tem alguma dúvida aí? Pode trazer também, tá bom? Certo, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, estão ainda digitando, vão digitando aí, que eu já vou prosseguindo aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Que ainda quero construir com vocês hoje a interface do aplicativo. Certo, então se está tudo ok, vamos para as estruturas de repetição. Vou deixar aqui o guard. Vamos falar agora de repetição. Isso é uma mão na roda na programação. Até linguagem de baixo nível possui isso, como C, para você não ter que ficar reescrevendo instruções, você simplesmente falar: eu quero que isso daqui seja executado zilhões de vezes, sem precisar ficar replicando o código. Então vamos fazer... Renan, Trabalho. Sim, Marco. uma pergunta do Varlen. Deixa eu ver. Vou usar aqui. Varley, vamos lá então. Não é necessário fechar os cases com break no Swift, então? Não. No Swift, não só em Swift, acontece isso, mas se você pegar a linguagem Java, também utiliza esses dois pontos. Que fica muito mais legível você colocar os dois pontos e ler as instruções, que você chegar aqui e colocar isso daqui, né? Você tem que jogar isso aqui mais para cá e tal. Então, os dois pontos representam um escopo não explícito. Ou seja, você sabe que entre esse case e esse, você tem uma série de instruções que tem que ser executada. Então, quando o compilador passar pelo seu código e ler a sintaxe que você escreveu, lá para quem quiser se especializar mais nisso, a gente vai entrar na parte de análise léxica do código, como o código foi estruturado por trás, a gramática do código. Então, na gramática do código tem algo assim: quando o compilador lê esses dois pontos, ele passar pelo seu código para ver se a sintaxe, a sua escrita está correta, e ver esses dois pontos, ele vai definir automaticamente um escopo e vai começar a executar as instruções. Beleza? E assim que ele terminar de executar as instruções, ele vai dar aqui o que a gente chama de um break implícito. Em Java,
a gente tinha que colocar um break explícito para dizer que a gente queria sair desse case e acabar a execução do switch. Aqui não, aqui a gente não precisa declarar, ele já está implícito no programa. O break, no inglês, você quebra alguma coisa. No caso aqui, você está quebrando a execução do switch bem aqui. Você não está executando o restante. Eu quero que, se isso daqui for correto, eu quero sair dele. Então aqui você tem um break implícito que você não precisa colocar. Mas se eu colocasse, daria o mesmo resultado. Tá? A gente vai usar break muito na estrutura de repetição para parar de executar tipo, na metade de alguma coisa, quando a gente atingir o nosso objetivo e não precisar executar o restante. Tá bom? Então é mais ou menos isso. Os dois pontos criam um escopo implícito onde o Swift e o compilador sabem que tem que executar essa quantidade de instruções, assim que terminar ele tem que sair do switch, beleza? Então vamos lá. Vamos para as estruturas de repetição agora. Estruturas de repetição temos mais do que estruturas de condição, porque nós podemos fazer bastante coisas com elas. Vamos começar pela mais fácil, que é o laço for in, ou loop, como a gente quiser chamar. Então laço, loop, dá no mesmo. Vocês viram lá na primeira aula, eu coloquei um slide falando como o Swift é expressivo. É justamente por esse loop aqui. Por exemplo, for elemento in 1 a 9. Abro e fecho parênteses. Abro e fecho chaves. E vou colocar aqui o seguinte. Eu já explico a sintaxe que eu estou usando aqui para vocês. Ó. Vão acompanhando que vocês já devem até entender o que é isso. Elemento vezes 6 é barra invertida, abre e fecha parênteses, elemento vezes 6. Tá, vamos explicar aqui desde o início. Loop for, ou seja, para um determinado elemento em o intervalo de 1 a 9, eu quero executar isso daqui 10 vezes. E como vocês já podem ter percebido, é a tabuada de 6. Então, vamos lá. No caso, não, são 9 vezes. São 9 vezes que a gente vai executar. Pensei que ia começar do zero. O elemento, ele é uma constante temporária. Tá? Se vocês clicarem com Option em cima, elemento é uma constante temporária do tipo inteiro, onde cada hora que ele iterar, que ele percorrer esses números, ele vai assumir um valor diferente. Da primeira vez ele vai ser o valor 1, da segunda vez o valor 2, e assim por diante. Em outras linguagens, nós precisávamos declarar esse elemento antes. Aqui não. Aqui, instantaneamente, na hora, automaticamente, ele define esse elemento como uma constante temporária, que ele só vai existir entre esse abre e fecha chaves, só durante esse escopo. E nós vamos utilizar esse elemento aqui. Essa barra invertida, abre e fecha parênteses, tem nos exercícios lá, se chama interpolação de strings. É você pegar algo que não é uma string e converter ele para string e fazer com que ele faça parte desse texto. É uma forma fácil da gente fazer isso daqui. Olha só como é que é muito mais complicado. Opa! Voltou. Eu teria que fazer o seguinte. String, elemento, convertir para string. Concatenar com o restante. Ó. E aqui eu vou exibir os valores ao longo do tempo. Tá? No nosso playground. Você vai ver que ele imprimiu. Elemento, transforma para string e concatenou. Mas olha como é que esse task fica estranho. Então tem uma forma fácil da gente fazer isso. Barra invertida, abre, fecha parênteses, elemento. Acabou de converter para string e concatenar com o texto. O que a gente fez aqui foi interpolar uma string com um número, tipo numérico, que é um inteiro com texto, de forma rápida e fácil. Beleza? Então essa é a primeira estrutura de repetição, o loop for in. A gente tem um outro agora. Na verdade, eu quero dar um outro exemplo para vocês, antes de ir para o mais complexo. Vamos dizer, como eu falei do caractere anteriormente, uma variável chamada letra que vai percorrer um texto. Abro e fecho chaves. Vou dizer que a letra é letra tal. Concatenei esse caractere em uma string. Vamos exibir o resultado. A primeira letra é um C, a segunda letra é um A, a terceira é um F e a quarta é um E,
com acento agudo. Só por curiosidade aqui, no Xcode 7.0, vocês não podem mais fazer isso daqui. Vocês vão ter que colocar um ponto e usar uma nova propriedade chamada characters. O characters no Xcode 7.0 é uma propriedade que vai representar as letras em um texto, os caracteres em um texto, beleza? Aqui no 6.4 a gente não precisa. Isso daqui também é uma constante temporária, vocês podem ver, do tipo caractere, onde cada hora ele vai assumir um valor do tipo caractere diferente. Depois a gente interpola ele com o texto. Lembrando, no 7.0, vem aqui, coloca characters, tá? Que aí você vai conseguir percorrer esse texto. Para o pessoal que já está aí mais tempo em programação, que já conhece bem Swift, o que a Apple fez foi o seguinte. Ela viu que estava tendo algumas dificuldades em trabalhar texto como sendo tipo de coleção, tipo de sequência. Então ela transformou texto como um tipo, assim como tipo básico, assim como inteiro, assim como string, e deixou o characters, ou a propriedade de caracteres como sendo tipo character view, ou algo do tipo, que adota os protocolos collection type, ou seja, de coleção e de sequência. Então, o pessoal aí, mais fera em Swift, que já está há um tempo aí programando, pode ser interessante dar uma olhada, e no blog da Apple tem algo falando sobre isso, tá bom? O pessoal que está começando agora não precisa se preocupar com isso, tá bom? É só para o outro pessoal que quiser dar uma olhada, a Apple fala bem disso no blog dela, porque que ela resolveu criar os caracteres separados do texto, e texto não sendo mais um tipo de coleção. Assim como array dicionário que a gente vai ver na aula seguinte. Tá, então vamos lá. O for in é uma dessas estruturas. Agora a gente vai ver um laço for mais específico. Vou começar a digitar ele aqui e vocês vão tentando entender como é que ele funciona. Eu daqui a pouco já vejo aí se tem pergunta do pessoal. Tentativa, recebe 0, ponto e vírgula, tentativa. Vamos tentando entender o que eu estou escrevendo. Tá? Tentativa menor que 3, ponto e vírgula, mais, tentativa, abre e fecha, chaves, e vou dizer o seguinte, eu quero repetir isso daqui várias vezes. Tentativa, número, 2 pontos, barra invertida, fecha parênteses, tentativa, tá? A estrutura de repetição é chamada for condição incremento. Por quê? Essa é a parte da condição, essa é a parte do incremento. Aqui a gente está sendo mais específico, a gente está inicializando uma variável com determinado valor, ela tem que ser variável porque a gente vai alterar seu valor ao longo do tempo. Quero que ela continue a execução dessa estrutura, desse loop, até que a tentativa seja menor que 3, e quero incrementar ela de 1 em 1. Ou usando um operador composto de 2 em 2, de 4 em 4. Beleza? Mas eu vou colocar aqui mais, tentativa para aumentar de 1 em 1. Opa, tentativa. Vamos lá. Apertar aqui o maisinho do playground para ver as quantidades de execução e o resultado. Primeira vez 0, a segunda vez 1 e a terceira vez 2. Por que eu coloquei 0? É para já habituar vocês com o seguinte, quando a gente vê array array na próxima aula, que são vetores, os índices de onde os elementos estão alocados, onde os elementos estão situados, começa a partir do índice 0. Muitas coisas na programação começam a partir do índice 0. Por isso eu coloquei aqui, tentativa 0, 1 e 2, para vocês já irem se acostumando com isso. A gente vai colocar lá, o que está na posição 0 do array? A gente vai ver o valor, tá bom? Certo, então se você quer ser mais específico da quantidade de vezes que você incrementa, como você incrementa, você usa o for condição incremento, onde você inicializa a variável, testa a condição e incrementa da forma que você achar melhor. Certo? Além disso, nós temos um outro loop chamado while. Para isso, para demonstrar ele, eu vou criar uma variável chamada dinheiro, que recebe 5.
enquanto o dinheiro, tá? Vamos dizer que seja o dinheiro que esteja na carteira de alguém. Enquanto o dinheiro for maior que 3, eu quero imprimir uma mensagem dizendo pro cliente que foi a um restaurante, dizendo para ele que pode pedir a última, alguma coisa que ele esteja querendo comer, não sei. E diz o saldo ainda para ele, de quanto ele tem. Ou um aplicativo para acessar a conta do banco dele, porque ele vai estar pagando cartão, ele quer saber quanto de saldo ele ainda tem. E aí o aplicativo diz se ele pode ou não pedir mais alguma coisa. E só para a execução isso aqui, eu já explico o que ele está computando várias vezes. E mostrar ainda o saldo que ele tem. Se eu tiro esse barra barra, olha o que vai acontecer. Ele vai começar a computar várias e várias vezes. Por quê? Essa condição daqui, ela nunca vai ser alcançada. Então, se você usa um while, você tem que ter certeza que você está satisfazendo aquela condição em algum momento. Em algum momento você está atingindo o seu objetivo. Então, você tem que ir decrementando o dinheiro. Tá? Porque senão ele vai entrar no loop infinito e não vai parar de computar. Ele vai ficar fazendo isso daí até o computador daqui a 5 anos parar seu funcionamento, não tiver mais capacidade de computar esses valores. Aí sim, ele vai computar a quantidade de vezes que é necessário. E sim, pode pedir a última, seu saldo é 5. Quer pedir mais uma, seu saldo ainda é 4. Da terceira vez ele vai ver que atingiu a condição e não vai mais executar o que está aqui dentro. E nós ainda temos um outro, para isso eu vou colocar aqui que dinheiro agora vale 10. É o inverso do while, que se chama do. Faça alguma coisa. Então aqui alguma coisa. Só que eu vou garantir que essa alguma coisa vai ser executada pelo menos uma vez. Que eu já começo executando ela. E eu só verifico a condição depois. Enquanto o dinheiro, vamos lá, enquanto o dinheiro for menor que 3. Deixa eu só... que eu redeclarei, não posso fazer isso, as variáveis têm o mesmo nome. Eu só vou atualizar o valor. Agora sim. Então isso, ele executa isso enquanto o valor for menor que 3, tá bom? Então aqui você garante que a sentença vai ser executada pelo menos uma vez, as instruções, e nessa você não tem chance de garantir isso, porque você já pode entrar aqui com o valor sendo 1. Quer dizer, quanto dinheiro for... Ele nunca vai ser maior que 3, então ele nunca vai entrar no while. Aqui não, aqui ele executa pelo menos uma vez. Então essas são todas as estruturas de repetição que nós temos em Swift. O for in, for condição incremento, while e do. While do inglês enquanto, e o do faça algo enquanto isso for verdadeiro. Tá bom? Então vou dar uma pausa aqui rapidinho, para ver se vocês têm dúvida. Nós temos aí mais uns 20 minutos para a gente poder começar a trabalhar no nosso aplicativo. Renan. Vamos lá, Jean. Sim. O Jean estava pedindo para colocar observações do que alterou do Swift 1.2 para o 7 lá na apostila. Certo. Tá bom. Nessa daqui que eu estou fazendo, eu posso colocar aqui para você ver agora. Tá? Aqui no caso é o character. Eu já vou te falar o que a gente está pretendendo fazer. Acho que eu digitei errado. Pronto. Characters, no caso tem um S aqui, tá? Lá no Xcode. E aqui não é mais do, se chama repeat. Repeat. Tá, então lá no Xcode 7 mudou isso. O que a gente está pretendendo fazer para essa semana e para outra, a gente vai estar trabalhando nisso, é pegar o que a gente tem de Xcode 6.4, ver o que alterou e criar uma tabela para vocês irem acompanhando. Eu estou assistindo esse vídeo trabalhando no Xcode 6.4, mas eu quero saber como isso mudou no 7.0. Então a gente vai criar uma tabela mostrando isso no 6.4 era assim, por exemplo, println. E agora no 7.0 é assim. E a gente vai criar algo bem detalhado para vocês irem acompanhando e replicando isso não só no 6.4, quanto no 7.0, porque teve muita mudança, a gente sabe disso. E a gente vai mapear isso daí e trazer para vocês uma tabela onde vocês vão poder estar comparando e testando também no 7.0.
O Jean também perguntou se vai disponibilizar esse arquivo para gente. Jean, não esse arquivo que eu estou fazendo aqui. Tem um no GitHub já, é uma apostila, tem tudo isso que eu falei hoje, mais coisa. A apostila, ela é um arquivo Playground, eu mostro ao final para vocês como é que ela é. Melhor, eu vou mostrar agora, já que a gente vai mexer no Xcode. Essa apostila, ela tem uma parte destinada a texto, onde você digita, 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 e fica uma formatação maneira, explicando o que é o conceito, o que é aquele trecho de código, e entre um texto e outro, você coloca o código. Vou mostrar aqui um exemplo de apostila. Vamos ver o dessa aula. Crie seu primeiro app. Os arquivos Playground da aula 2. Aula 4 ali vocês viram que não tem arquivo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar só no Xcode construindo todo o código do nosso aplicativo. E vai ser bem legal. Tá. Esse daqui é um arquivo em formato de apostila. A gente também está pensando em fazer sessões separadas depois para todo mundo, para poder, por exemplo, estudar um conteúdo específico do Playground, do Xcode, de Swift. E um deles que a gente está pensando é mostrar essas ferramentas autorais do Playground, como você pode criar apostilas interativas com o usuário para ensinar algo para alguém na sua faculdade, algo assim. Então, você tem uma parte destinada à formatação de texto, colocar assim bem bonitinho, em negrito, em texto mesmo, bem maneiro. E entre um texto e outro, que você renderizou, você coloca o código executável. E você consegue demonstrar isso para o aluno. Então, tudo isso aqui que a gente viu na aula de hoje está aqui, com algumas coisas a mais, operadores lógicos, você poder verificar condições a mais, o switch, estruturas de repetição. Então, tem tudo aqui explicando o que eles são, resumidamente, coisas a mais. Então, vocês podem ver aqui. Ficou em dúvida sobre alguma coisa? Vocês têm o livro da Apple, vocês têm a nossa comunidade, o Facebook, em vários lugares vocês podem estar postando suas dúvidas. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem mais uma dúvida. Ah, não, Jean Carlos falando, beleza. Beleza, então, Jean, qualquer coisa estamos aí para ajudar. Qualquer dúvida também, manda aí pra gente. Certo. Se vocês também têm mais alguma dúvida, como eu disse antes, vai subindo aí. Ou, como eu esqueci de falar no início da aula, se vocês quiserem falar com a gente, tem uma mãozinha aqui no GoToTraining que vocês podem acionar para poder estar falando com a gente. Em vez de estar a dúvida para o chat, vocês podem trazer via voz para a gente, tá bom? Então vamos lá, a gente ainda tem mais uns 20 minutinhos. Vamos começar a construir nosso aplicativo, que tal? Deixa eu ver aqui, vamos criar um novo projeto. Antes de criar o projeto, a gente vai precisar de duas imagens para esse projeto. Deixa eu já jogá-las aqui pro... deixa eu ver onde é que elas estão. Eu tenho duas imagens, tá bom, que a gente vai estar usando. Eu lembro onde elas estão agora. Mas isso que eu estou fazendo aqui é uma coisa que eu não recomendo que vocês façam. Meu desktop fica sempre bagunçado. Então o que eu faço? Eu crio pastas para colocar as coisas dos desktops que estavam anteriormente. Então, realmente está uma bagunça aqui dentro. Eu estou para organizar isso. Acho que eu já tive as coisas desse. Aí tem esse daqui ainda. Mas eu não consegui achar a imagem aqui que eu ia usar. Mas tem no outro projeto, a gente tira de lá assim que a gente precisar. Duas imagens que a gente vai estar importando para trabalhar com elas. Certo, vamos lá. Como a gente viu na primeira aula, eu vou criar primeiro um aplicativo de view única, um template para ele, onde ele já vai importar e criar os arquivos e recursos necessários para a gente começar a criação de um app simples de uma view única. E vou dar um nome de filtro app, que é o aplicativo que a gente vai estar construindo ao longo do curso, a gente começa ele agora. Coloca o nome da sua organização, o identificador, vai trabalhar com Swift e vamos fazer ele para o iPhone. Não usar Cordelia, que a gente não vai estar abordando aqui no curso. E dá um Next. Cria, salva na mesa. E relembrando aí, ou para quem não veio, a aula passada, essa área esquerda é o Project Navigator. A gente tem aqui todos os arquivos associados ao projeto. A gente vai estar trabalhando com o View Controller, que representa, aqui no Storyboard é onde a gente cria a interface gráfica da aplicação, do nosso aplicativo. E por padrão ele já criou uma
calma aí que vai aparecer aqui, tá bom? Ele cria uma view única pra gente, e já criou esse arquivo de view controller, que vai servir para a gente criar todo o código responsável por controlar os elementos, a interação com relação a esse view controller, a essa view aqui, tá bom? Então vamos começar a trabalhar nela. A gente já criou o projeto, já falei para vocês que é storyboard aqui, que você cria a interface gráfica, e nós vamos utilizar aqui agora a biblioteca de elementos do Xcode para pegar 3 elementos. O primeiro é um label. O label é um texto qualquer que a gente pode colocar na interface. A gente só vai clicar aqui 2 vezes e arrastar. Não, calma que está carregando. E jogar para qualquer lugar da interface. Colocar esse label bem aqui, ó. Ele já até sugere para a gente o centro, na vertical. Então eu já coloquei ele aqui. E vou dar 2 cliques e editar esse label. Vou colocar aqui, escolha uma imagem, 2 pontos e dou um Enter. Desalinhou, venho aqui, ó, alinho de novo. Só que eu vou dizer um segredinho para vocês. Isso daqui, aparentemente, está alinhado, tá? Mas, se você vira o dispositivo na vertical ou muda para um dispositivo com uma tela maior, ele não vai ficar centralizado. Então, vendo esses eixos aqui, X, Y, são os eixos aqui que a gente está movendo ele. Então, esse eixo é com relação a esse view aqui enorme, tá? Então, por exemplo, para um iPad, esse eixo de X horizontal, Y vertical, esse eixo, ele pode ser algo totalmente diferente em um iPad, assim como esse mesmo ponto, XY, pode ser diferente em um iPod Touch. Então, eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco usar Auto Layout, para você dizer que quer que isso daqui fique no mesmo lugar que está aqui, e se adapte a diferentes interfaces, sejam elas grandes ou pequenas, tá bom? E essas coordenadas X e Y a gente vai estar trabalhando um pouquinho na próxima aula, tá? Para criar interfaces e mover coisas mover views diferentes de um lugar para o outro no Playground, tá bom? Tem até um conteúdo interessante que a gente vai estar trabalhando aí sobre como colidir objetos, por exemplo, 2 views, 2 imagens e verificar quando elas colidem. É algo bem interessante, tem um pouquinho de matemática aí, mas não é nada complicado. Certo, então vamos lá. Label a gente já importou, o nosso primeiro elemento de interface. Agora a gente precisa de 2 botões. Então vem aqui, digito button, e vai mostrar todos os botões que ele tem disponível. O primeiro é o que a gente vai estar usando. Um botão qualquer, nós vamos trazer mais um botão. O primeiro botão, a gente vai dar o nome de bebê, que a gente vai importar uma imagem de bebê. E eu acho que eu já mostrei na próxima aula como o aplicativo vai funcionar. E a segunda é de um cachorro. Todos esses nomes aqui que eu estou dando, eu estou mexendo diretamente na interface. Se a gente estivesse usando o Playground, ou o próprio Xcode aqui, eu não precisava fazer isso na interface. É mais fácil de fazer, claro, na interface aqui. Ele já colocou o atributo título, eu já coloquei bebê para ele. O de cachorro já está lá cachorro também. Só que eu poderia chegar e colocar isso no código. Por exemplo, view self, que vai representar essa view global, ponto botão, que a gente vai colocar o nome de cachorro, ponto title, recebe a string cachorro. Mas aqui a gente pode vir direto nesse atributo que está aqui graficamente e colocar cachorro. Tá bom? Além do botão, a gente vai precisar de uma caixa de texto, um text field. Temos um aqui, vamos arrastar ele para cá, alinhar. E aqui é onde o usuário vai fornecer a intensidade com que ele quer aplicar o filtro. A gente poderia colocar aqui também um labelzinho, mas vamos deixar essa interface bem simples. A princípio, essa interface não vai estar funcionando nada, não vai estar acontecendo nada. Eu vou executar para vocês aqui, já vou até deixar rodando, enquanto eu explico algumas coisas. O que a gente vai fazer durante o curso? A gente vai aprender depois, nas próximas aulas, conectar esses 2 botões ao código, a esse view controller aqui, o arquivo, colocar ações que são chamados métodos para, por exemplo, quando o usuário clicar no bebê, eu quero fazer uma determinada quantidade de coisas, executar uma determinada quantidade de instruções.
Ou, por exemplo, o usuário digitou alguma coisa aqui dentro, e quando eu apertar no bebê, eu quero que ele mostre a imagem, e já tenha em mente o próprio aplicativo pegar, extrair o que o usuário digitou aqui, e usar como informação na nossa aplicação para dizer com qual intensidade a gente vai aplicar o filtro, com que intensidade a gente vai filtrar a imagem, tá? Para aplicar um efeito diferente. Mas aqui, por enquanto, nessa próxima aula eu quero focar em interface gráfica, como vocês ajeitam esses elementos. Então vamos começar. Esses elementos estão na nossa interface, mas ele já está executando aqui, vocês vão ver que eles não estão alinhados corretamente. Deixa eu só executar aí. Enquanto ele executa, eu vou mostrar uma coisinha para vocês, que é o seguinte. Essa view, ela pode ter um título aqui, uma barra de título para dizer o que essa view representa na nossa aplicação. E é bem fácil. Eu seleciono meu view controller, clico em editor, embed in, navigation controller. E a partir daí, ele vai criar um controlador de navegação para a gente. Vou até jogar nossa interface para cá. E vocês podem ver, ó, ele criou uma barra de título para a gente. Por enquanto, só estou usando ela para isso. Tá? E aqui eu posso colocar um título, chamado Primeira Cena. Pronto, primeira cena. Ele já está carregando, vai demorar um pouquinho, é a primeira vez que estou executando ele hoje. E a gente vai ver na próxima aula também, quando a gente criar a próxima interface conectada a essa, esse Navigation Controller vai servir para a segunda também. A gente diz que as próximas cenas estão no mesmo stack, tá bom? Na mesma pilha. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Fernando, Sim. você pode repetir aí o caminho para colocar o Navigator Controller? Sim, sim. É o seguinte, Jean. Você seleciona, você tem que primeiro ter certeza que essa cena está selecionada. Você vai vir em Editor, Embed in, Navigation Controller. Que você vai embutir o Embed in, justamente embutir o Navigation Controller nessa cena. Beleza? Então é só fazer isso. Você vai ter um controlador de navegação e você vai gerar uma barra superior. Tá? E vai poder dar um título a ela. Deixa eu ver aqui agora. Ó, vocês estão vendo aqui, não está nem um pouco alinhado. Eu quero que esteja realmente alinhado. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai setar umas constraints. As constraints são restrições na interface gráfica que a gente cria para alinhar ou ajeitar os elementos de interface independente do dispositivo. A gente primeiro tem que ter certeza que essa cena está selecionada. Clica nesse triângulozinho aqui embaixo. Ele vai ter várias opções. A que a gente vai estar usando aqui se chama Add Missing Constraints. Antes de clicar, ele vai adicionar todas as constraints que ele julga, que o Xcode julga está faltando. Então, se eu clico em cima de imagem, você vê que ele colocou um monte de linhas e traços aqui. Essa daqui, por exemplo, está querendo dizer que esse label, com relação a esse botão, vai ter sempre a mesma distância, independente do dispositivo. Esse daqui quer dizer que o label vai ter sempre a mesma distância com relação a essa barra superior, independente do dispositivo. E por aí vai. Aí você tem a opção de essa daqui alinha o label verticalmente na cena. A gente vai rodar aqui agora e você vai ver que está tudo certo. Mais uma coisa, se você achar que o Xcode não setou as constraints ideais ou setou algo errado, ó, bebê e cachorro ainda estão errados, a gente vai ajeitar isso. Você tem a opção de ajeitar. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, aqui no bebê. Eu vou pegar, pressiono Ctrl e ajeito para o lado, por exemplo. Eu coloco esse trailing space. Ou aqui para o lado de novo. Leading space, que é para a esquerda. Vamos ver se agora vai. Ó, não tenho certeza que vai. Eu estou construindo aqui agora com vocês. Ainda continua a mesma coisa. Vamos tentar outra constraint. Setar verticalmente? Será que vai? Ele ainda não tinha essa constraint. Vamos ver se vai funcionar. Não, ele ainda está ali. Pessoal, é o seguinte. A gente vai ter que pesquisar qual constraint a gente vai ter que usar aqui para colocar esse bebê alinhado. Nós podemos tentar aqui uma outra coisa. Resetar as constraints sugeridas para o bebê. Tentar colocá-las de novo. Tá? A aplicação que eu tinha feito antes tinha funcionado. Para essa daqui não funcionou.
Então a gente tem que tentar de novo colocar isso daqui. Quer ver? Eu vou executar aqui a que a gente fez uma vez. Deixa eu ver se é esse daqui. Esse aqui é o nosso primeiro app. Para vocês verem que é possível alinhar usando o Auto Layout. E uma curiosidade aqui, se você quer voltar, se você está usando o simulador e quer voltar para a tela inicial, você aperta aqui em Hardware, Home, que ele volta para a tela principal. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um maneiro. Filtro App versão 2. Vocês vão ver que nesse daqui, ó, eu consegui alinhar os elementos no centro. Depois, eu posso abrir os arquivos para vocês verem as constraints. Mas o estranho é ele não ter setado corretamente no centro. Mas se aconteceu isso e está difícil de ver, tem uma outra forma. Vocês podem clicar nisso daqui que a gente chama de Document Outline, onde você pode ver de forma mais detalhada todos os elementos desse View Controller. Então vamos gerar isso, voltar a hierarquia e ir passo a passo vendo. Ó. Esse daqui é a nossa view principal, nosso View Controller. Quando a gente clica nessa setinha, ele mostra todos os elementos que estão nela. Top Layout Guide, Bottom Layout, e tem a nossa view. E nessa view aqui, branquinha, nós temos o nosso label, aí ele seleciona ele pra gente, bebê, cachorro, e o nosso text field. As constraints que ele setou automaticamente para o text field e as constraints globais com relação à interface. O que a gente pode fazer aqui é tentar excluir todas essas constraints, excluir essa daqui também, e tentar gerá-las de novo, só que em cada uma dessas vezes. A gente escolhe esse daqui, vem até aqui, Add Missing Constraints. Vai em bebê, não precisa. Em cachorro, vamos ver se vai. A gente coloca uma a uma, para ver se vai funcionar. Também não precisa. Assim, a gente tem que ver o que está acontecendo. Nas aplicações que eu fiz anteriormente, funcionou. Às vezes, algum detalhe que a gente está deixando passar. Mas é legal que a gente aprenda como mexer com o Auto Layout bem, para poder justamente adaptar esses elementos a diferentes interfaces. Pessoal, não alinhou corretamente. Se vocês quiserem dar uma pesquisada também, ver como é que é isso. Mas vocês também podem fazer o seguinte. No que a gente subiu para o GitHub, tem as constraints lá do projeto. Eu vou pedir para vocês o seguinte, se vocês quiserem também, vocês podem abrir esse arquivo aqui, que eu posso subir para vocês, colocar lado a lado os dois e comparar as constraints, na vertical, na horizontal, alinhamento no centro, e ver se tem alguma faltando ou alguma sobrando, e tentar acertar elas, que é alguma constraint que eu deixei passar. E aí, depois disso, é esperado que esteja exatamente dessa forma aqui, como eu mostrei. Tá bom? Bebê no centro, cachorro e escolher imagem. Assim como o text field que a gente colocou. Tá bom? E também eu achando a solução, eu subo para vocês lá. Tem mais uma coisa que a gente vai fazer. Além disso, a gente já vai preparar esse arquivo para a próxima aula, então a gente vai precisar das duas imagens. Deixa eu ver aqui onde é que eu posso encontrar elas. Deixa eu ver se está dentro desse aqui. Esse aqui é o que a gente está fazendo agora. Eu vou pegar elas do nosso projetinho, tá? Que já está lá. Filtro App versão 2. E aí aqui tem uma parte chamada Resources. Vou pegar as duas imagens, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para elas não sumirem dali. E o que eu vou indicar vocês a fazer agora é o seguinte, vocês vão abrir a pasta do projeto atual, que é essa daqui, vão vir em Filtro App, vão criar uma pasta chamada Resources. Por quê? Quando a gente importar essas imagens para o nosso Xcode, o path que ele vai identificar é a minha área de trabalho. Se eu forneço esse projeto para outra pessoa, como eu estou fornecendo para vocês através do GitHub, ele vai identificar essa minha área de trabalho, que no computador de vocês é um outro path, é um outro caminho diferente. Então, se essas imagens aqui estão dentro dessa pasta Resources que eu coloquei agora, o path vai ser sempre esse, não tem mistério. Então, quando eu fizer isso daqui agora, ó, pegar o projeto, tá? Pegar essas duas imagens, arrastar aqui para o Project Navigator
ele ficar dentro do filtro wrap, o path que ele vai gerar é de dentro dessa pasta resources. Então, para qualquer pessoa que eu mandar esse projeto, isso daqui vai funcionar e não vai dar erro com relação a bebê, as imagens do bebê e do cachorro que a gente vai estar utilizando. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Foi uma pena mesmo não ter funcionado essa questão da interface gráfica. Estou meio intrigado aqui porque que isso não funcionou. Assim que terminar a aula aqui eu vou procurar ver. E é isso, pessoal. Olha só, vocês têm alguma dúvida com relação ao que a gente apresentou hoje? Manda aí pra gente, tá bom? Vou estar esperando aqui mais um pouquinho para ver se vocês têm alguma dúvida. Marcos falando aí, Marcos Augusto, que a aula foi excelente, pô, valeu mesmo. Só como eu no meio a cena mesmo? Sim. Jean, vamos lá, olha só. A cena, você clica aqui, aí ela vai selecionar aqui a própria cena. Você vai ter um atributo aqui chamado título, ou uma propriedade, como você quiser chamar. E aí você dá um nome para ela, um título no caso. Claro que a gente poderia fazer isso via código, mas aqui é muito mais fácil chegar e colocar direto na interface. Tá bom? Pode repetir como faz para... Sim, Rafael. A constraint manualmente tem uma tecla na keyboard do notebook, onde primeiro você seleciona aqui, por exemplo, esse botão. Aí você pressiona Ctrl, tá? Pressiona o trackpad em cima do botão sem soltar e arrasta ele para qualquer lugar. Vou soltar aqui. E você tem as opções de constraint. Por exemplo, trailing space, que eu acho que é para a direita. Center vertical in container, ele vai centralizar o cachorro bem no meio, só que verticalmente. A gente pode tentar isso aqui agora. Ó. Vou colocar verticalmente e horizontalmente, tá? E vamos ver se o cachorro vai ficar no centro, que a gente pode tentar setar isso manualmente também, para ver se vai ficar no meio. Tem um projetinho que eu estava trabalhando hoje também, com blocos se movendo, que não é mais são do que views, onde eu precisei pesquisar um pouquinho como é que, ó, tá vendo? Ficou no centro. Essas constraints ele não sugeriu pra gente. Então é importante que, se não ficou legal, você pare, veja, calma aí. Deixa eu tentar centralizar no centro, primeiro verticalmente, depois horizontalmente, rodar de novo e ver se vai ficar legal. Aí voltando ao que eu estava falando antes, hoje eu estava tentando ver por que a view que eu estava trabalhando estava mudando de tamanho sozinha. Eu descobri que tinham duas constraints que o Xcode colocou que não era para ter colocado. Então depois que eu pesquisei um pouquinho no Stack Overflow, esses lugares, eu vi que tinha que ter excluído essas duas constraints. E eles explicaram por quê e tal. Então é importante vocês questionarem, pô, ele colocou essas 5 constraints pra gente, mas não está o resultado que eu queria. Deixa eu ver primeiro as que ele colocou, pesquisar se é isso mesmo, não é. Vou excluir e colocar outra. Funcionou? Maneiro. Aí tenta entender por que funcionou. No caso aqui, por que funcionou? Eu centralizei cachorro verticalmente e horizontalmente no container. E aí ficou certinho, então qualquer dispositivo cachorro vai estar centralizado. E agora é só fazer a mesma coisa com o bebê, mesma coisa com escolher uma imagem, e aí aquilo. Ctrl no label, arrasta, Ctrl no label, arrasta para bebê, e você vai ter constraints novas, que é constraints de interação entre um elemento e outro. Por exemplo, essa daqui, horizontal vertical spacing, você quer dizer que o label e o bebê vão ter sempre a mesma distância. Essa o Xcode já tinha setado para gente, foi bem útil e rápido. Então, se deu problema, desfaz, faz manualmente, vai demorar mais um pouquinho, mas você vai ter certeza do que você está fazendo, igual que a gente fez aqui com o cachorro. Então, seta essas constraints manualmente, por exemplo, faz a mesma coisa que eu fiz com o cachorro com o bebê, coloca vertically e horizontally, vai no label, coloca a mesma distância na vertical entre o bebê e escolher uma imagem, o label e o botão, e vai criticando, pô, por que eu fiz isso e funcionou?
e tenta procurar a explicação ou pergunta pra gente, poxa, eu fiz isso daqui, funcionou, mas eu não entendi. E a gente tenta explicar aí da melhor maneira. Beleza? Então, pessoal, é isso da aula de hoje. Se vocês têm mais alguma dúvida, está à disposição. A gente tem mais um tempinho aí. Vamos lá. Rafael aí, agradecendo e falando que foi uma ótima aula. Obrigadão, Rafael, pelo feedback. Obrigado aí todo mundo que assistiu a aula de hoje. Assim, vocês viram lá no Facebook que eu coloquei, a gente, no caso, colocou uma votação para verificar o melhor dia da semana, para a gente criar um bate-papo mesmo. Eu não vou dar uma aula, tá? Eu vou começar dando meio que uma aula sobre um determinado assunto, e a partir desse assunto a gente vai começar a discutir. Vocês vão sugerir coisas, vão criticar, vão perguntar. A gente vai estar testando exemplos práticos no Playground sobre determinado assunto. E o horário que está voltando agora, o dia da semana, na segunda-feira, se eu não me engano, das 8 às 9, ou das 8 às 8h30, dependendo de como vocês quiserem, para a gente poder sentar, ter uma horinha ali, para pegar um conteúdo aleatório ou que você esteja interessado em Swift e discutir naquele dia. Pegando o Playground, pesquisando na internet e aplicando ali na hora, e discutindo como se fosse um grupo de estudos ou um bate-papo meio que informal e tentando aprender mais uns com os outros. Essa é a ideia. Então a votação está lá no Facebook. Bom que vocês votem assim no melhor horário para vocês. E a gente encerra a votação na quinta-feira de noite ou de sexta bem cedinho, para a gente poder ver os temas que a gente pode estar tratando já nessa segunda-feira, tá bom? Tem muita coisa legal vindo por aí. Como eu falei, a gente vai estar mapeando também as mudanças e a princípio, uma tabela bem assim organizada nesse vídeo. Tudo isso daqui que foi listado no 6.4 mudou dessa forma e o porquê mudou. O grupo é Swift 4 semanas? Sim. O nome está como o da outra turma, que a gente ainda não mudou, depois que a gente criou as duas. Mas sim, é só entrar no 4 semanas. Vocês também são muito bem-vindos. A gente trata lá diversos assuntos, não só do outro curso, como de vocês. E é isso aí. Marco, se você quiser dar uma palavrinha aí com ele sobre alguma coisa, vai lá. Pessoal, aí novamente chamar a atenção de vocês para os exercícios, né? Agora da aula 2. Se vocês quiserem, pode mandar mais, pode solicitar lá que a gente manda mais exercícios, a gente pode pensar em mais alguma coisa. A questão da tabela do Swift 1.2 para 2.0, eu tenho um material que tem isso. Eu vou pegar, dar uma traduzida e vou passar para o Renan para ver se tem mais alguma coisa que a gente pode complementar. E a gente coloca lá no Face para vocês, tá? E aí outra coisa que eu fiquei de passar para vocês é o grupo lá do Google de persistência. Inclusive tem um projeto lá do GitHub, que acho que até o Renan falou aí, que é o Parse, está descrito lá. Sim. Vocês podem entrar lá, se cadastrar, solicitar o cadastro no grupo e ver lá as notas que já foram postadas lá. Tem um material bem interessante lá que a gente já postou e a gente vai estar movimentando mais esse grupo aí, tá? De preferência, vocês usem o e-mail do Gmail nesse grupo, já que ele é do Google, que aí facilita a integração, tá? E no mais é isso, pessoal. Fiquem à vontade para fazer pergunta. Essa questão aqui da parte da interface é uma parte que muda bastante de um Xcode para o outro. Tem, como vocês viram aí, tem alguns bugs, mas toda ferramenta, principalmente nessa parte visual, tem bug. Quem nunca viu bug no NetBeans, no Eclipse, então realmente é uma parte que dá um certo trabalho, não é à toa que geralmente o designer e o programador são pessoas diferentes. E tem outras ferramentas também que dá para trabalhar nessa parte de design aí, não ficar só no Xcode. Mas aos poucos a gente vai vendo aí. E inclusive tem um outro grupo, depois eu vou colocar aí para vocês, que é um grupo específico de design, que é um grupo também do Google. Aí na próxima aula eu passo esse para vocês, esse tem menos coisa ainda, mas a gente quer colocar mais coisa em breve, tá ok? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ficarem aturando a gente até as 9h45. E é isso aí. Fiquem à vontade para chamar a gente lá no Face. Falou, pessoal. Boa noite.
Valeu, pessoal. Boa noite aí e até a próxima. Um bom descanso aí para vocês. Valeu. Tchau.